Meu nome é Jonathan Farfus. Nós vamos falar sobre geometria analítica. A geometria analítica nada mais é do que o estudo das formas geométricas através de um sistema de coordenadas. Para começar o estudo de geometria analítica, eu quero introduzir o conceito de matrizes. Chamo uma matriz A, N por N, um agrupamento de números distribuído em M linhas e N colunas. Chamo o elemento Azinho e J uma generalização dos elementos que estão dentro da minha matriz A. A minha matriz A, então, é um agrupamento de números e qualquer outra coisa, distribuído em M linhas e N colunas. Esse elemento A e J representa uma generalização de todos os meus valores da minha matriz. Por exemplo, eu posso ter minha matriz A de ordem M por N. E eu escrevo dessa maneira. Aqui eu coloco A11, A12, A1N. Aqui eu coloco A21, A22, A2N. E aqui eu posso pôr M1, M2, M por N. Essa é a minha matriz de ordem M por N. A1, esse elemento indica que ele está na primeira linha, na primeira coluna da minha matriz. A12, esse elemento está na primeira linha da segunda coluna. Aí eu tenho N colunas. Eu vou ter o elemento da primeira linha, o elemento da enésima coluna. Há outras maneiras de apresentar a matriz. Posso apresentar ela desse jeito, com parênteses. Posso apresentar uma matriz desse jeito, ou também com duas barras. São jeitos de apresentar uma matriz. Podemos escrever então simplificando que é uma matriz A. Podemos escrever como A e J. E essa matriz ela possui uma ordem M por N. M linhas com N colunas. Pode ser uma matriz desse jeito. Uma matriz A, eu escrevo como A e J, N por 1, ou seja, o valor do meu N é 1. Lembrando que o N nada mais é do que o número de colunas, então eu vou ter uma matriz desse tipo. A1, 1, A2, 1, AN1. Ou seja, uma matriz com apenas uma única coluna. Isso daqui eu chamo de vetor. E no caso, esse meu vetor é uma matriz coluna, porque ela possui uma única coluna. Posso pegar uma matriz A? Melhor. Para mudar, vamos pegar uma matriz B. Para a generalização dos elementos vai ser uma matriz B e J, onde eu vou ter uma ordem 1 por N. Ou seja, eu tenho uma linha e colunas. Então minha matriz vai ser desse jeito. B, B, 1, 1,
2, D1, N. Isso eu chamo também de um vetor. E essa eu digo que é uma matriz linha, porque ela possui uma única linha. Então aqui eu tenho uma matriz coluna. E aqui eu tenho uma matriz linha. Até aqui, tudo bem. Digamos que eu pego uma matriz A e J, e eu falo que essa matriz é igual a zero para qualquer que seja meu I e qualquer que seja meu J. Ou seja, não importa qual elemento eu pegar na minha matriz, eu estou falando que o valor dela é zero, não importa qual seja a linha que eu pegue, qual seja a coluna que eu pegue, minha matriz é zero. Como isso acontece? Eu falo que minha matriz A é uma matriz nula, ou seja, uma matriz formada apenas por zeros. Se eu pego um elemento A e J igual a zero, para qualquer que seja I diferente de J. Perceba que agora eu mudei. Antes eu falava que zero é qualquer elemento IJ, agora eu estou falando que zero é qualquer elemento em que a linha é diferente da coluna. Percebam que aqui a gente chama a matriz N por N, N linhas e N colunas. E nessa forma de generalização eu chamo I de linhas e J de colunas. Então eu estou falando que o número de linhas a linha sendo diferente da coluna, nós temos que a matriz é igual a zero. Isso a gente chama de matriz diagonal. E eu quero dar um exemplo dessa matriz agora. Tem uma matriz A. Vou pegar os elementos. Uma matriz A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3. No caso, essa minha matriz é uma matriz, ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, então eu falo uma matriz 3 por 3. E eu quero aplicar essa proporção que eu estou dando. Que se eu tenho um elemento da minha matriz, ele é igual a zero se a minha linha for diferente da minha coluna. Aqui eu tenho que a minha linha é 1 e minha coluna é 1. Então eu sei que eles não são iguais a zero, porque eles só são zero se eu tiver diferente. Então eu posso escrever A1, 1. Aqui eu tenho primeira linha, segunda coluna, ou seja, I é diferente de J. Então eu tenho que aqui é zero. Da mesma maneira, aqui a linha é diferente da coluna, I é diferente de J. Então eu tenho que aqui é zero. 2, 1, I é diferente de J, é zero. A2, 2, I é igual a J. Então aqui permanece A2, 2. A2, 3 é diferente. E assim, vou certificar que eles também são diferentes. E esse daqui é igual. Esses valores perceba que eu tenho números aqui e o resto todo zero. Isso é o que eu chamo de matriz diagonal. Uma matriz diagonal, todos os elementos I diferente de J são, respectivamente, zero.
Eu tenho uma matriz A de ordem M por N, formada pelos elementos A e J. E eu tenho uma matriz B, P por Q, formada pelos elementos B, K, L. Tem duas matrizes. Vou colocar aqui em cima. Partindo daqui, continuando aqui em cima. Eu falo que a matriz A é igual a B, C e somente C, M for igual a P, N for igual a Q. Ou seja, elas devem ter a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de coluna. Então, com isso, eu posso afirmar que A e J vai ser igual a B e J, ou igual a B, K, L. Apenas estou assumindo como quando eu obtenho duas matrizes iguais e como elas devem ser, que elas devem seguir para serem iguais. Sem problemas até aqui. Agora, antes de continuar com a matriz, eu quero introduzir um conceito de somatório. Digamos que eu tenho uma quantidade de alguma coisa, por exemplo, uma quantidade de livros, e eu quero fazer a soma desses livros. Então, digamos que eu vou chamar F. F pode ser meus livros, pode ser qualquer outra coisa, pode ser frutas, pode ser carros. Tá certo que eu tenho apenas um carro. Quem me dera ter mais um, pelo menos um carro melhor. Eu tenho então qualquer coisa que eu possa comprar. Dinheiro. Poderia ter notas de 100 para comprar, mas não tenho. O máximo que eu tenho é algumas notas de 50. Não importa. Digamos que eu tenho muitas coisas para comprar. Então eu posso pegar F1 mais F2 mais F3 mais Fn. Ou seja, estou fazendo uma conta onde estou partindo do meu primeiro objeto, estou indo até meu último objeto. Se eu tenho 50 livros e eu quero ter certeza que eu tenho 50 livros, eu começo contando do primeiro até chegar no último. No caso, meu N seria igual a 50. Então, quando eu tenho isso, quando vamos escrever uma soma grande, podemos nos restringir a escrever isso, mas escrever somente em forma de somatório, que é essa letra. Então eu pego e falo somatório de F I. Quando eu disse, o F são meus números, são minhas variáveis, livros, não importa. I é uma generalização que eu tenho. Eu falo que começa em 1 e vai até ele. E eu coloco ele aqui em cima. Então, eu poderia colocar, por exemplo, que vou contar nos 50 livros, mas eu posso começar falando que é igual a 5.
Se é igual a 100, no meu final não encontraria uma resposta 50, encontrei uma resposta 45, porque eu comecei do i igual a 5. Se eu começar do i igual a 49, a resposta final vai ser 1. Não importa. Mas como a generalização, eu estou falando que a somatória vai desde o primeiro termo até o último termo. Algumas propriedades. Eu tenho o meu somatório. Isso que eu chamo de nada mais é do que o índice do meu somatório. Essa noção da onde eu inicio minha contagem. Então eu tenho que f de i igual a 1 até n. E eu falo que isso é a mesma coisa se eu tiver f de j, com j começando em 1 até n. Ou seja, eu posso inverter os índices e eu não vou alterar em nada o meu somatório. Os índices ordinários. Infelizmente, minha rua não é muito grande, porque eu tenho que fazer uma letra um pouco grande para vocês enxergarem melhor. Eu tomo um somatório partindo de igual a 1 até n. Eu tenho uma soma que é gi mais f. Imagine então que eu tenha novamente meus livros e tenho livros de ficção científica e livros de história. História do Brasil, por exemplo. E eu quero contar todos os meus livros. O que eu posso fazer é somar todos os meus livros de uma vez e contando sequenciado. Ou então eu posso simplesmente somar meus livros de ficção, somar meus livros de história e juntar os dois. Se eu sei que eu tenho 50 livros de história e eu sei que eu tenho 50 livros de ficção, então eu posso fazer 50 mais 50 e obter meu valor final. Ou eu posso simplesmente pegar 1, 2, 3, 4, 5 até chegar em 100, que é o total dos meus livros. Então, o somatório de uma soma, seria o somatório de uma soma, é a soma dos somatórios. Então eu posso escrever desse jeito. I igual a 1 de n de g de i mais somatório de igual a 1 até n que é de i. O somatório da soma é a soma dos somatórios. Ok? Agora digamos que eu quero fazer uma soma dos meus livros, de todos os meus livros, menos, mas não quero incluir os livros de história. Então eu tenho um somatório de i, começando em 1 até n. Aí eu tenho g, k, f, g. Perceba que o meu índice diz respeito a i e aqui o meu g diz respeito a k. Quando eu tenho um fator que não depende do índice, ele sai do meu somatório. Então eu reescrevo isso como GK somatório de, começando em 1 até n, f de i. O índice não faz parte do meu somatório, então apenas jogo ele para fora do somatório.
Em alguns casos pode aparecer um somatório duplo. Esse dá para escrever aqui embaixo. Eu tenho um somatório N e começando em 1. Eu tenho um somatório J começando em 1 e vai até N. Quando eu tenho um somatório duplo, aqui eu tenho F e J. Quando eu tenho um somatório duplo, eu posso inverter a ordem do meu somatório. Isso não altera em nada minhas propriedades. Eu posso tocar de J até N primeiro. E o somatório vai se manter o mesmo. Essas são as propriedades que eu queria falar sobre somatório. Isso é importante porque o que nós vamos ver a respeito a operações com matrizes, nós vamos recorrer a essas noções de somatório. Nada de novo. Eu detesto pouco. Isso é muito pouco. Está enchendo de pouco. Ok. Operações. Operações com matrizes. Primeira operação, que é a mais simples, é a adição. Tanto a operação de adição quanto a operação de subtração correspondem à mesma coisa. Só que uma, logicamente, faz a soma e outra você faz a subtração. Vamos somar então duas matrizes. Primeira matriz e a matriz A. Sempre que vamos representar a matriz, representaremos assim A e J. E não a matriz de ordem M por N. E eu tenho uma matriz B escrita como B e J, mesma ordem, M por E. Percebam isso. Quando tratamos de adição de matrizes, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Se tivermos uma matriz 3 por 3, a segunda matriz tem que ser 3 por 3. Se tivermos uma matriz 3 por 2, a segunda matriz tem que ser 3 por 2. Tem que ser matrizes de mesma ordem. Então, a soma de matrizes, vamos chamar de matriz A mais C, desculpe, A mais B, nos dá uma matriz C. Ou seja, a soma de duas matrizes nos dará uma nova matriz. E essa matriz C, essa é uma matriz C, I, J, M, B. Ou seja, se eu somo uma matriz 3 por 2 com uma matriz 3 por 2, a minha matriz final será uma matriz 3 por 2. Então eu tenho C, I, J é igual a I, J mais B, I, J. Qualquer que seja
I e J. Por exemplo, vamos usar um valor para o meu I e para o meu J. Vamos supor que meu I seja igual a 1 e meu J seja igual a 1 também, tá? Então eu vou substituir aqui. C1, 1. Ou seja, eu vou encontrar o meu elemento final da minha matriz. O elemento da primeira linha da primeira coluna. Então eu vou ter que somar A1, 1 mais B1, 1. Aí eu encontro o elemento C2, 1. Ou seja, uma adição de matrizes ou uma subtração de matrizes, nós somamos os elementos de uma matriz com seus respectivos correspondentes da outra matriz. Se eu pego um elemento que está na terceira linha da segunda coluna, eu vou ter que somar ele com o elemento na terceira linha da segunda coluna da outra matriz. Eu quero fazer um exemplo simples para mostrar isso mais claramente. Eu tenho uma matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não poderia ser melhor. E tem uma matriz B. Vou dar valores aleatórios. 2, 5, 7, 0, 1, 3. Então eu quero A mais B. Eu quero a soma dessas matrizes. Vou apagar aqui. Então, minha matriz A mais B, basta somar seus correspondentes. Percebam que aqui eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, isso é uma matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Uma matriz 3 por 3 ou simplesmente uma matriz de ordem 3. Se eu tenho uma matriz de ordem 2, quer dizer que eu tenho uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Se eu tenho uma matriz de ordem 7, eu tenho uma matriz com 7 linhas e 7 colunas. Aqui no caso eu tenho 2 matrizes de ordem 3. Então somos seus respectivos correspondentes. 1, eu vou somar com 2. Então aqui eu tenho 3, 2 com 5, 7, 7 com 3, 10, 4 com 0, 4. Aqui eu vou mudar, vou colocar menos. 5 mais menos 1, no caso é 5 menos 1, dá 4. 6 mais 3, 9. E esse é o valor da minha nova matriz. Sem problemas até aqui. Pois bem. Cadê eu disse? Essa é a primeira operação mais simples. Essa segunda talvez seja até mais simples do que a adição. Multiplicação por escalar. Escalar é um número. E essa é a minha nova operação. Multiplicação por escalar. Então eu tenho uma matriz A e J M por N. E eu tenho gama que era mais zero que 1 escalar. Então eu vou ser uma matriz B
ser uma matriz B e J, M por M, ou seja, é de mesma ordem da minha matriz lá, onde B e J vai ser igual a gama A e J, para qualquer que seja J. Ou seja, a minha nova matriz vai ser obtida vou pegando esse número e multiplicando por todos os elementos que estão dentro da minha matriz. Vamos ver um exemplo. Eu tenho que é 1, 2, 4, 3, 1, 5. E eu falo que meu gama é igual a meio. Então eu falo que gama vezes a matriz A vai ser meio vezes todos esses termos aqui. Então eu tenho que meio vezes 1 dá meio. 2 vezes meio dá 1. 4 vezes meio dá 2. 3 vezes meio. Vamos colocar nos pedaços. 3 meios. 1 vezes meio dá meio. E 5 vezes meio, 5 meios. Sem problema. Até. A próxima propriedade requer um pouco mais de atenção. Ela confunde um pouco mais, embora não é difícil. Um exemplo a gente vai conseguir pegar o jeito, que é no caso a multiplicação de matriz. Vou pegar uma matriz, multiplicar com outra matriz. Nós pegamos uma matriz e multiplicamos todas as matrizes que nos dão. Então eu tenho uma matriz A e J de ordem M por M. E eu tenho uma matriz B de ordem, a matriz B JK de ordem M por P. Atenção! Percebam que a minha primeira matriz é M por N. A minha segunda matriz é M por P. Antes de você sair fazendo multiplicação de matriz, você deve atentar para isso. Perceba que no caso eu estou assumindo que a minha matriz A de elementos, eu estou assumindo o produto de A vezes B. Então observe sempre primeiro A. Perceba que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Da mesma maneira, aqui eu tenho J e aqui eu tenho J. Esse é o critério inicial que deve existir para que eu tenha multiplicação de matriz. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. O produto da primeira matriz vezes a segunda matriz vai me dar uma matriz C, que vai ter os elementos C e K de ordem M por P. Atente para isso. Eu tenho uma matriz 3 por 2 e uma matriz B
2 por 5. Eu quero fazer a multiplicação dessas matrizes. Primeira coisa que eu olho, essa primeira matriz, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Aqui é, eu tenho 2 colunas, 2 linhas. Isso está de acordo com o meu critério. Então, minha matriz final C vai ser uma matriz. Eu faço isso. Eu corto o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda. Então, eu tenho que a minha matriz final vai ser uma matriz de ordem 3 por 5. Agora perceba, digamos que eu quero fazer a multiplicação de B vezes A. Minha primeira matriz B é uma matriz de ordem 2 por 5. Minha matriz A é uma matriz de ordem 3 por 2. A questão é, a pergunta, existe nesse caso a multiplicação de matrizes? A gente viu que entre A vezes B dá certo e B vezes A não dá certo, porque o número de colunas na primeira é diferente do número de linhas da segunda. Ou seja, quando temos uma operação com números, por exemplo, 2 vezes 3, isso é igual a 3 vezes 2. Isso nem sempre vai ser válido para matrizes. Matrizes só são multiplicadas quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Digamos que eu quero determinar então os valores da minha matriz C, que é a minha matriz exposta. Eu tenho C e K. C e K nada vai ser o que? Eu estou tomando que A no primeiro. Então eu vou pegar A de qualquer linha. Se eu chamo que aqui, que essa linha, o elemento suprimido da primeira linha, então aqui é o A da primeira linha. Como eu estou generalizando, estou falando que é da linha I, então eu estou falando que é da linha I. Então eu pego dessa linha, da primeira coluna, porque tem que começar na primeira coluna, vezes o elemento de B que está na primeira coluna, vezes que está na primeira coluna da linha K. Desculpa. Primeira coluna, primeira linha da coluna K. E eu vou fazer isso mais A, I, que está agora na segunda coluna, vezes B, que está na segunda linha da coluna K. E eu vou fazendo isso até chegar ao final. Aí, da mesma linha, vezes B, N, K. Ficou meio apertado, mas é N, K no final. Ou seja, isso nada mais é do que um somatório. A propriedade de somatório. A gente vai partir um elemento J igual a 1, ligar até N, todos esses elementos A e J, B, J, K. Essa, no caso, é uma demonstração de como é feita uma multiplicação de matrizes. Isso é meio estranho de se notar logo de cara. Mas guarde isso daqui. Nós vamos fazer um exemplo agora, um exercício, e depois vocês tentem relacionar o exercício com essa teoria, com essa definição. C e K é qualquer elemento. No caso, o elemento da linha I da coluna
Minha matriz A é uma matriz 1, menos 1, 5, 0, 2, 3, 7, 1. Essa é minha matriz A. No caso, é uma matriz de 2 linhas e 4 colunas, então é uma matriz de ordem 2 por 4. Minha matriz B é uma matriz 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1. No caso, é uma matriz de 4 linhas, 2 colunas. Como é apertado, mas aqui é 4, tá? 4, 2. 4 linhas, 2 colunas. É a ordem da minha matriz. Então, a primeira coisa que eu olho é se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aqui eu tenho 4 colunas, aqui eu tenho 4 linhas. Então, dá para fazer uma explicação. Eu sei que minha matriz final, o português com esse, né? Eu sei que minha matriz final vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Vai ser uma matriz de ordem 2. Uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Se você encontrar uma coisa diferente disso, então estará errado. Então eu falo que A vezes B, certifique-se disso. O que eu vou fazer aqui? De acordo com aquilo que nós escrevemos, na anotação do somatório, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Quando eu fizer isso, primeira linha vezes a primeira coluna, eu vou encontrar o elemento da primeira linha da primeira coluna. Depois eu vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna, vou encontrar o elemento da primeira linha, segunda coluna. Depois eu vou fazer a segunda linha vezes a primeira coluna e a segunda linha vezes a segunda coluna. Então o que eu faço? Eu vou multiplicando e somando. Então eu vou pegar 1 vezes 1, eu sempre multiplico com o seu respectivo correspondente. Então, primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Então aqui eu vou ter 1 vezes 1. Mas, lembre-se que eu tenho uma somatória. A menos 1 vezes 2. Apenas vou inverter aqui a ordem. Menos 1 vezes 2. Mais 5 vezes 3. Mais 0 vezes 1. Aqui dá 0. Ou seja, eu peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Eu vou ter. Vou fazer direto, tá? 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 vezes menos 1. Aqui vai ficar menos 1. 5 vezes 1. Aqui vai ficar mais 5. E aqui vai ficar 0. Ok? Agora eu vou. Perceba. Eu vou somar esses valores e vou encontrar o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Pois isso é primeira linha da primeira coluna. Eu vou somar isso daqui e vou encontrar o elemento da primeira linha e da segunda coluna. Pois é a primeira linha vezes a segunda coluna. Agora eu vou pegar a segunda linha vezes a primeira coluna. Eu vou fazer 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais 7 vezes 3 mais 1 vezes 1. E agora, segunda linha, segunda coluna. Aqui eu vou fazer direto, porque aqui 1. Então eu vou fazer 2 mais 3 mais 7 mais 1. Ok? Eu vou colocar minha resposta aqui em cima. Então, minha matriz A vezes B, eu
Eu sei que isso é uma matriz de ordem 2 por 2. Vamos ver se está certo. 1 vezes 1, 2. Desculpe. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então aqui dá menos 1. 5 vezes 3, 15. Então aí dá 14. E 14 menos 1. 1 menos 1, 0. Mais 5, 5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Aqui dá 8. 7 vezes 3, 21. Dá 29. 29 mais 1, 30. Porque aqui é 1 vezes 1. 2 mais 3, 5. 5 com 7, 12 mais 1, 13. Perceba que minha matriz final é uma matriz de ordem 2 por 2. Sem problema. Até aqui tudo bem. Para terminar, eu vou introduzir o conceito agora. Relativamente simples. Que é o que eu chamo de transposta. Eu tenho uma matriz A e J, M por N. Eu digo que a transposta de A, eu represento A elevado a T, embora na lista de exercício, que eu vou deixar publicado, vocês vão ver que isso pode aparecer como a linha de alguns exercícios, mas aqui no caso é A elevado a T, no caso de T transposta. Então A elevado a T vai ser uma matriz, um elemento B, JI, ou seja, B, traz para mudar os índices, N por N. Ou seja, o que é transposta? Deixa eu escrever aqui. BJI é igual a IJ. São os mesmos elementos. Mas o que mudou aqui? A minha primeira matriz era M por N. A minha segunda matriz é N por N. Ou seja, eu inverto a ordem da minha matriz. Se tem uma matriz 3 por 2, a transposta vai ser uma matriz 2 por 3. E uma matriz 2 por 2 vai ser 2 por 2. O que você tem que atentar? Aqui é IJ, aqui é JI. Ou seja, eu troquei de lugar a linha com a coluna. Em outras palavras, a matriz transposta. Numa matriz transposta, o que é coluna vira linha e vice-versa. Vamos pegar uma matriz A. 1, 2, 3, 5, menos 6 e 7. A transposta de A, o que é linha vai virar coluna. Então a primeira linha vai virar primeira coluna. Então aqui eu vou ter na primeira coluna os elementos 1, 2 e 3. E a segunda linha vira a segunda coluna. Então aqui eu vou ter 5, menos 6 e 7. Essa é a transposta da minha matriz. Simples, sem segredo algum. Isso é o que temos para hoje. Até a próxima. Tchau.